Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em um novo despertar com Deus. Vamos em frente, vamos dar sequência em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos aprender juntos, estudando o capítulo 3 do livro de Levítico. O tema que este capítulo nos traz, o sistema de sacrifícios e as ofertas pacíficas. Levítico 3 descreve as instruções para a oferta de paz, também conhecida como oferta de comunhão ou oferta pacífica. A oferta de paz era uma oferta voluntária, trazida como expressão de gratidão, comunhão e reconciliação com Deus. Ela também era frequentemente associada a celebrações festivas e a ocasiões especiais. Os animais permitidos para esta oferta incluíam bois, ovelhas ou cabras, desde que estivessem sem defeito. Este princípio sempre era estabelecido. As ofertas precisavam ser perfeitas. Assim como nas outras ofertas, o adorador deveria trazer o animal ao tabernáculo, colocar sua mão sobre a cabeça do sacrifício ali do animalzinho, simbolizando a transferência de pecados. E o próprio ofertante, o próprio pecador, era quem matava. Os sacerdotes levavam o sangue, que então era aspergido ao redor do altar. Essa é a introdução do nosso estudo de hoje, do capítulo 3. Agora, vamos à análise e comentários dos textos. Vamos entender melhor os versículos deste capítulo. Versículo 1, sacrifício pacífico, ou, em algumas traduções, sacrifício de comunhão. No hebraico, essa palavra é shelem, que é da raiz traduzida como paz, shalom também, saúde e inteiro. Este sacrifício falava de inteira dedicação da parte do ofertante e da paz com Deus, a quem as oferecem. As gorduras somente eram queimadas e as carnes eram consumidas pelos sacerdotes e pelo povo, numa ceia de aliança solene, a qual os pobres eram convidados, conforme descreve Deuteronômio, capítulo 12, verso 18. Esta oferta, este sacrifício, prenunciava a paz que seria trazida aos homens pela obra de Cristo. Colossenses 1, verso 20. E comemorada também na ceia do Senhor, conforme 1 Coríntios 10, 16. A oferta da comunhão era o único sacrifício do qual o ofertante podia comer uma parte. O ofertante tinha, com base no sacrifício, comunhão com Deus e com o sacerdote, que também comia parte da oferta. Esse sacrifício, junto com os outros, era oferecido aos milhares durante as 3 festas anuais em Israel. Por quê? Porque multidões de pessoas vinham ao templo para adorar e compartilhar
de uma refeição comunitária. Durante a monarquia, os animais oferecidos pelo povo eram, em geral, suplementados pelas grandes quantidades dadas pelo rei. Na dedicação do templo, Salomão ofereceu 20.000 bois e 120.000 ovelhas como ofertas de comunhão no decurso de um período de 14 dias, conforme registrado em 1º livro de Reis, capítulo 8, versos 63 a 65. Era um sacrifício a fim de enfatizar uma oração solene, como se fosse um voto, ou quando esse tipo de oração era atendida, ou por uma simples oferta de gratidão. O traço distintivo desta oferta, a oferta pacífica, era a refeição em comum partilhada na área do santuário, na qual a alegria e a felicidade prevaleciam, e onde os sacerdotes e o povo conversavam. Não era esta uma ocasião em que a paz era restabelecida, mas uma festa de regozijo por haver paz. Geralmente, era precedida por uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada. Então, este detalhe, ela não era uma oferta ou um sacrifício isolado. Não, ela fazia parte juntamente com as duas primeiras ofertas que já estudamos nos capítulos 1 e 2. O sangue havia sido aspergido, a expiação fora feita, o perdão fora concedido e a justificação assegurada. Na celebração dessa experiência, o ofertante convidava seus parentes próximos, seus servos e os levitas para comerem com ele. A família toda se assentava no pátio da congregação para celebrar a paz estabelecida entre Deus e o homem, e entre este e seu semelhante. Olha que detalhe interessante. Apresenta-nos o capítulo de hoje falando da oferta pacífica. Era realmente um momento de alegria, de gratidão, de regozijo, e era compartilhado. Não há alegria mais elevada do que estar em paz com Deus, não é mesmo? Então, esta oferta, ela representava uma grande gratidão. Cristo deixou um legado quando disse: deixo-vos a minha paz vos dou. São João 14, 27. Queridos, a paz de Cristo é a calma segurança que vem da confiança em Deus. Cristo proferiu essas palavras de paz à sombra do Getsêmani e do Gólgota. Logo, ele estaria entregando sua vida na cruz. E ele disse então estas palavras: deixo-vos a paz. Olha que profundo isso. Ele sabia o que o esperava, mas não se intimidou diante disto. Seu coração estava cheio de paz e de amor. Ele sabia em quem confiava e descansava na segurança de que era amado pelo Pai, ainda que não enxergasse além dos portais do túmulo. Então, aqui está o grande destaque para o nosso estudo de hoje, comparando o que esta oferta, o que este sacrifício simbolizava quando ele era realizado lá no Antigo Testamento. Que lindo o significado, não é mesmo? Agora, falando também de um detalhe, poderia ser ofertado um animal
fêmea. Uma oferta de bem-estar poderia ser macho ou fêmea. Compare a purificação à oferta de pecado de pessoas comuns, às quais também se requeria serem fêmeas. Nós vamos ver no capítulo seguinte, capítulo 4. Todos esses animais representavam Cristo. Então, a noção de que somente o macho poderia representar Cristo, somente o macho, não tem fundamento adequado, tá? Então, poderia ser uma oferta de um animal fêmea. O verso 2. Como ocorria no sacrifício do holocausto, o ofertante também desempenhava um papel ativo na cerimônia. Ele levava o animal, punha sua mão sobre a cabeça deste e degolava-o. Depois, os filhos de Arão espargiam o sangue sobre o altar. O sangue, representando a vida, era o primeiro sacrifício a Deus. Agora o verso 3, toda a gordura. Não a gordura distribuída pelo corpo, mas a gordura que cobria certos órgãos, era queimada sobre o altar juntamente com os rins. No versículo 5, em cima do holocausto, nos traz o comentário: os holocaustos a favor da nação inteira eram oferecidos todas as manhãs e todas as tardes, e as ofertas da comunhão eram oferecidas após e em cima deles. Ela era uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Quando a gordura era queimada sobre o altar, produzia um aroma agradável ao Senhor. A gordura era sempre queimada sobre o altar e Deus exigia isso. Era aroma agradável ao Senhor. Comer a gordura da terra significava apreciar o melhor que a terra oferecia. No verso 9, cauda gorda. Raça de ovelhas ainda muito usada no Oriente Médio, com uma cauda pesada de gordura. Versos 11 e 16, como alimento oferecido ao Senhor. O Antigo Testamento insiste em afirmar que Deus supre o homem com alimentos e não vice-versa. Portanto, esse comentário deve ser entendido de maneira figurada, que Deus se agrada do sacrifício oferecido pela fé, tal como as pessoas apreciam os alimentos. Os sacrifícios israelitas não eram alimentos para os deuses, em contraposição com outras culturas antigas. Você deve saber que hoje ainda existem religiões que oferecem sacrifícios de animais, tanto religiões afro como, por exemplo, até mesmo no judaísmo. E existe também culturas pagãs que também oferecem sacrifícios de animais até hoje, mas em nada tem a ver estes sacrifícios estabelecidos por Deus, tá? No sentido, às vezes eram chamadas metaforicamente de manjar, no sentido de serem presentes para Deus que os aceitava com grande prazer. Então, tudo nesse sistema de sacrifício era para levar a mente do pecador para o sacrifício de Jesus. E depois que Jesus entregou sua vida e morreu na cruz, todo esse sistema, ele então deixou de ter sentido, né? No verso 12, uma cabra. Neste caso, o procedimento era o mesmo dos outros sacrifícios: a imposição da mão, a imolação e a aspersão do sangue seguiam um padrão regular.
A gordura era cuidadosamente removida e queimada sobre o altar com os rins do animal. No verso 17, gordura nenhuma, nem sangue jamais comerás. A gordura dos animais sacrificados pertencia a Deus. Comer sangue significa comer carne cujo sangue não foi drenado. A razão teológica para essa proibição é nos dada no capítulo 17, verso 11. Quando Deus permitiu que as pessoas comessem carne, conforme estudamos lá no capítulo 9 de Gênesis, Ele não permitiu que consumissem o sangue. Nunca Deus deu esta permissão, porque o sangue representa a vida. Drenar o sangue mostra respeito por Deus e pela vida que Ele criou. Somente o Criador tem o direito de utilizar sangue. Contudo, como exemplo, Ele ordenou que sempre fosse drenado dos sacrifícios animais e vertidos na parte exterior do altar, de forma que ele não subia na fumaça como parte de sua comida, como parte do sacrifício. Aqui fecha os comentários dos versículos do capítulo 3. Vamos para o que diz o Espírito de profecia. O que essas ofertas representavam? Os sacrifícios que apontavam à morte de Cristo no futuro estavam destinados a conservar no coração do povo a fé no Redentor vindouro. Daí o ser da máxima importância que as determinações do Senhor com relação aos mesmos fossem estritamente atendidas. As ofertas pacíficas eram especialmente uma expressão de ações de graças a Deus. Nessas ofertas, apenas a gordura devia ser queimada no altar. Certa porção especificada era reservada aos sacerdotes, mas a maior parte era devolvida ao ofertante para ser por ele e seus amigos comida em uma festa sacrificial. Assim, todos os corações deveriam ser com gratidão e fé encaminhados ao grande sacrifício que deveria tirar o pecado do mundo. Texto do Patriarcas e Profetas, página 576. Texto pequeno, mas ele deixa bem claro o sentido, o significado que representava esta oferta pacífica, ok? Agora vamos ao tópico, aplicando o estudo de hoje em nossas vidas. O terceiro livro de Moisés, o miolo do Pentateuco, conforme nós vimos, recebeu o nome de Levítico, na versão grega. Septuaginta, por tratar-se de leis relacionadas a ritos, sacrifícios e serviços no santuário, erigidos sob a regência divina. Embora nem todos os levitas eram sacerdotes, todos os sacerdotes eram levitas. Desta forma, o livro é um manual para estes representantes de Deus na terra. Conquanto o Levítico contenha orientações para o serviço sacerdotal, vez ou outra encontra-se uma ordenança divina, dizendo: fala aos filhos de Israel. Ou seja, Levítico é também um manual da vida religiosa, escrito sob a orientação de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Embora pareça árido e pouco interessante para muitos leitores, este livro
tem grande significado e valor quando bem compreendido. As instruções apresentadas no capítulo de hoje foram apresentadas desde o ponto de vista do adorador. Não era apenas o sacerdote que devia saber o procedimento do sacrifício. O ofertante também. Cada membro da igreja deve entender o procedimento de Cristo no santuário celestial e saber como proceder diante desse sacerdote que deu a vida por cada um de nós numa sangrenta cruz. O capítulo em consideração trata de questões dos sacrifícios individuais, mostrando que, embora o culto possa ser coletivo, ele é a união de vários indivíduos que unanimemente concordam em render-se e adorar ao Salvador. Pecadores em busca de reconciliação com Deus deviam introduzir o sacrifício, colocando a mão sobre a cabeça do animal e matando-o. Depois o sacerdote assumia, o qual participava e entregava a Deus o que lhe correspondia. Hoje, o pecador arrependido confessa seu pecado a Jesus, o qual oferece o seu sacrifício ao Pai, os seus méritos. Percebem a ligação desse sistema do Antigo Testamento com, hoje, a nova dispensação? Então, o culpado reconcilia-se com Deus e obtém a paz. Está muito claro, não é mesmo? Para todos nós, como aplicar o capítulo 3, que nos fala desta oferta pacífica, e hoje, como nós podemos usufruir dos benefícios que Jesus nos oferece, a sua paz. Amados, o ser humano, desde a sua queda, sente a necessidade de perdoar e de ser perdoado, quer seja por Deus ou pelos semelhantes. E por mais que alguém diga que não se importa com isso, a ausência do perdão consome e tira a paz e até mesmo a saúde. Milhares de pessoas hoje estão numa cama ou até inválidos por conta de culpas, por conta de ausência de perdão. Não é verdade? Portanto, na oferta pacífica, o povo de Deus reconhecia o perdão de Deus. Era uma forma de agradecer o beneplácito amor do Senhor. Quando eu e você reconhecemos que Cristo se deu voluntariamente como uma oferta pacífica, uma oferta de paz para o perdão dos nossos pecados, ou seja, o sacrifício pelo pecado, vemos que há uma ordem aí. Costumamos pedir, pedir e pedir, mas e agradecer? Quanto temos feito? Somos ingratos, na verdade, por natureza, o que prova que o sentimento de gratidão também é um dom de Deus. Quando compreendemos o dom precioso de Cristo, queremos participar de sua alegria em nos ofertar. A oferta pacífica era a única em que os filhos de Israel poderiam ter participação ativa. Eles comiam daquela oferta. Era uma festa entre amigos e familiares. O maior desejo do Senhor é que nos alegremos nele. Por isso ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São João 16:33. E em 1 Tessalonicenses 5,16 está escrito: regozijai-vos sempre, alegrai-vos. A gratidão, meus queridos, produz em nós saúde e alegria. Só seremos gratos quando compreendermos que Jesus Cristo deseja muito mais nos salvar do que nós desejamos ser salvos. Ele nos amou primeiro. Não temais,
porque disse Jesus, você vale muito mais do que muitos pardais, em Lucas 12, verso 7. Se Jesus cuida dos passarinhos, Ele cuida de mim e de você. E por isso Jesus também disse em Lucas 12, 31, buscai antes de tudo o reino de Deus, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Conclusão: que o Senhor esteja a cada dia em primeiro lugar em nossas vidas. Ele bate à porta do nosso coração e nos diz, segue-me. Este é o segredo, andar nas pisadas de Jesus. Simples assim, não há erro neste voto sagrado. E Jesus encherá, pode ter certeza, o teu coração de gratidão, de alegria e de paz, que excedem todo entendimento. Nada neste mundo se compara ou também pode ser avaliado como mais importante, como mais precioso do que estas dádivas que Jesus nos oferece. Gratidão, alegria e paz. E pode ter certeza que a saúde virá como recompensa. Amém? Este foi nosso estudo no capítulo 3 de Levítico, falando da terceira categoria de oferta de sacrifício que era oferecido, né? Já estudamos, então, 3 das 5 categorias que tinham. A primeira, só relembrando, nós aprendemos no capítulo 1 sobre o holocausto, as ofertas queimadas. O segundo, aprendemos sobre a oferta de manjares ou de cereais. E hoje aprendemos sobre a terceira, a oferta pacífica. E depois vamos ver as próximas 2 ofertas. Eu estou fora de casa, não consegui enviar o estudo ontem, mas hoje, pela graça de Deus, estamos enviando a sequência de nossa jornada bíblica. Um grande abraço, um feliz e abençoado sábado a todos e que a paz de Jesus esteja em seu coração. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por seu grande amor e por sua vida que o Senhor entregou para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Te agradecemos imensamente por este amor inigualável. Te agradecemos, Senhor, por poder aprender na sua palavra mais um dia. Queira estar abençoando a todos os teus filhos. Em mais este dia, fica conosco. Obrigado, Senhor, pela sua paz à nossa disposição. Dá-nos um coração alegre e grato por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Fica conosco. Nos perdoe os pecados em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Até nosso próximo estudo. Tchau, tchau.